Boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor nos abençoe, fale conosco através da sua palavra e que, como oramos, que o Senhor nos leve mais perto dele nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Apocalipse 12. Nós vamos ler e meditar sobre o capítulo inteiro de Apocalipse 12. Diz assim a palavra do Senhor: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, clamamos, Senhor, que Teu Espírito venha em nosso socorro, na exposição, no entendimento, na aplicação e na guarda, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Senhor. Que realmente ela seja viva, seja transformadora da nossa vida, Senhor, ganhando a nossa mente, ganhando os nossos afetos e ganhando, Senhor, o nosso agir e o nosso ser para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Os diáconos podem recolher as ofertas. De um modo geral, nós pouco estudamos o livro de Apocalipse, ou nos restringimos aos 3 primeiros capítulos, onde estão as cartas às 7 igrejas. Isso eu falo a partir da minha experiência e a partir da observação e conversa com outros irmãos a respeito disso. Eu tive a curiosidade de dar uma olhada no site da comunidade, e ali você consegue puxar as pregações por assunto, e de cerca de 1.500 pregações que estão cadastradas no site da comunidade, 15 são do livro de Apocalipse, e dessas 15, 12 são das cartas às 7 igrejas. Ou seja, de 1.500 pregações, 3 não estão relacionadas a
cartas às 7 igrejas. E essa é uma tendência nossa, essa é uma dificuldade de cada um de nós, de estudarmos, entendermos, até de fazermos devocionais sobre o livro de Apocalipse. No entanto, 3 versículos das Escrituras começaram a martelar isso no meu coração. E o primeiro é de Romanos 15:4, quando Paulo fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E Apocalipse, talvez mais do que qualquer outro livro, ele fala de paciência, ele fala de consolação e ele fala de esperança. O segundo texto é o versículo 1 do próprio livro de Apocalipse, quando ele começa dizendo que trata-se de uma revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. E a palavra revelação, que Apocalipse, significa que trata-se de algo que estava oculto, e que então o Espírito Santo teve a intenção deliberada de que João registrasse para que os seus servos, não uma casta especial de estudiosos, de teólogos, mas nós, os crentes no Senhor Jesus, soubéssemos, não apenas para saber o que vai acontecer, mas para que nós, sabendo do que vai acontecer, sabendo do porquê as coisas acontecem, nós tenhamos um proceder de acordo com a vontade de Deus. É claro que Apocalipse não responde todas as nossas curiosidades. Deus não revela tudo que nós gostaríamos de saber, mas aquilo que Deus quis revelar e que nós soubéssemos, é possível com o estudo e com o auxílio do Espírito Santo que nós entendamos. E o terceiro versículo, o terceiro texto, é o versículo 3 do capítulo 1, quando nos diz que é bem-aventurado, feliz, é aquele que lê, ouve e guarda as coisas que estão escritas nessa profecia. Então, quando nós deixamos de estudar, de ler, de guardar as profecias do Apocalipse, nós estamos deixando de sermos bem-aventurados, de sermos felizes. Portanto, o objetivo de nós estudarmos esse texto de hoje, e se Deus nos permitir, mês que vem o capítulo 13, é entendermos a história da humanidade a partir da cosmovisão da Bíblia, sabermos da existência e da origem das lutas e perseguições que nos cercam, enfrentarmos essas lutas com a visão e as armas corretas, e termos uma viva, sólida, real esperança, capaz de sustentar-nos e de trazermos felicidade no meio de um mundo em caos. Eu espero que ao final dessa pregação, os irmãos tenham entendido o que esse texto diz. Mas eu espero com muito mais desejo e oro para que o Espírito Santo aqueça o coração dos irmãos, nos atraindo para Cristo, aumentando a nossa confiança no Senhor, multiplicando a nossa gratidão ao Senhor, pela grande salvação que Ele já nos trouxe e ainda trará, e fazendo crescer o nosso amor ao nosso Senhor e Salvador. Amém? Esse texto pode ser dividido em 3 partes muito claras. A primeira, que vai do versículo 1 ao 6, que é a tentativa do dragão de devorar o filho da mulher. A segunda parte, do versículo 7 a 12, que é a expulsão do dragão do céu. E de 13 a 18, que trata da nova investida do dragão. Vamos estudar então a partir dessa divisão em 3 partes. Versículos 1 a 6, a tentativa frustrada do dragão de devorar o filho da mulher. João, no versículo 1 e 2, diz que ele tem uma visão, o Apocalipse é composto de visões que o Espírito Santo dá para João, e que ele vê uma mulher no céu, e que essa mulher ela tem determinadas características. Quem é essa mulher? O próprio texto nos diz que desta mulher nascerá o filho, o homem, que regerá ou que governará as nações com cetro de ferro e que foi arrebatado aos céus. Esse homem, fica muito claro pela leitura, e principalmente quem conhece o Salmo 2, dá uma olhada na sua casa, é o Messias, é Jesus Cristo. Então essa mulher, ela retrata o povo de Deus do Antigo Testamento, aqueles irmãos que existiram na linhagem de Jesus Cristo, desde Adão e Eva até Maria. Não se trata só da nação de Israel. A nação de Israel, ela foi o povo de Deus de uma determinada parte da história para frente.
A nação de Israel só passou a existir quando aquelas famílias, né, dos filhos de Jacó, de Israel, foram assentados em Canaã, e ali então nasceu a nação de Israel. Mas antes disso, Deus já tinha um povo na terra, e esse povo já fazia parte dessa mulher. Um exemplo bem claro é Eva. Eva não é da nação de Israel, a nação de Israel não existia lá no começo, e Deus disse para Eva que do seu descendente viria esse que esmagaria a cabeça da serpente, esse filho que diz aqui. Abraão não era da nação de Israel, a nação de Israel veio a nascer a partir da terceira geração de Abraão, mas Abraão recebeu de Deus a promessa que no seu descendente seriam benditas todas as famílias da terra. Então, essa mulher, ela é a igreja do Antigo Testamento, que inclui, mas não limita Israel. É o povo de onde viria o Messias. Essa mulher, nos diz João, ela está vestida do sol. Fala de glória e resplendor. Depois você lê na sua casa Isaías 60, um texto que fecha com esse texto aqui, falando da glória de Israel como nação, porque o glorioso Deus habitava em Israel. E essa mulher gloriosa, ela tem a lua debaixo dos pés. Então a figura de algo pisando em algo fala de domínio, fala sobre domínio. E essa mulher, ela tem uma coroa de 12 estrelas. Essa coroa de 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. Nós conseguimos interpretar isso com clareza a partir de Gênesis 37, 9. Quando José tem aquele sonho que 11 estrelas se dobram perante ele, né? José é a 12ª estrela, e essas 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. Então nós podemos dizer que essa mulher, ela é o povo de Deus no Velho Testamento, e a coroa, né? A coroa na Bíblia tem o símbolo de destaque, né? A coroa são as 12 tribos de Israel. E essa mulher está grávida. E mais do que isso, ela está com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então, desde o Éden, havia uma promessa de que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E agora, na visão de João, chegou esse momento. Como diz Gálatas 4:4, completou-se a plenitude dos tempos. A mulher está prestes a dar à luz. Então, versículos 3 e 4, João continua a sua visão. E agora ele olha, em oposição a essa mulher, ele vê um grande dragão. E esse dragão é um dragão vermelho, a cor vermelha retrata violência, guerra e morte. O dragão veio para roubar, matar e destruir. E este dragão, ele tem 7 cabeças, né? E aqui talvez seja uma das dificuldades do Apocalipse, mas uma dificuldade sanável, que são os símbolos, né? Então 7, nós já ouvimos hoje, inclusive pela manhã, o pastor Ricardo fala de perfeição, de algo completo, né? E cabeça fala de governo. Mas o próprio livro de Apocalipse, capítulo 17, versículos 9 e 10, explica que essas 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a prostituta Babilônia está assentada. Então a figura da prostituta Babilônia é esse sistema contra Deus que se instala no mundo. Então esse sistema, ele está em 7 montes na terra, quer dizer, ele está por toda a terra. E fala também que esses 7 cabeças são 7 reis, falando que esse domínio então, que esse ser, esse dragão tem, ele se estende por toda a terra e por todos os povos da terra. E ele tem 10 chifres, tá? E Apocalipse 17, 12 e Daniel 7, 7 e 7, 24, falam que esses 10 chifres são 10 reis específicos, falando também do governo ou da autoridade desse ser sobre as nações. E finalmente ele tem 7 coroas ou 7 diademas, que fala então da glória desse ser diante daqueles que são dominados por ele. E nós sabemos, e Jesus foi muito claro ao se referir que o diabo, que é esse dragão, ele é o príncipe deste mundo. João 12, 31, João 14, 30 e João 16, 11. Então a ideia central dessa figura tão monstruosa é que o dragão é um ser violento, que tem poder e autoridade sobre a terra, através do controle das nações e dos seus respectivos governos.
E nos diz ainda o texto que esse dragão, grande e poderoso, arrastou com sua cauda uma terça parte das estrelas e lançou-as na terra. Mais um símbolo. Em Apocalipse 9, 1 e 2, vocês vão ver que os anjos são também chamados de estrelas. Então o texto aqui está dizendo que esse dragão levou consigo 1/3 dos anjos celestes e lançou-os na terra. E nós vamos ver no próprio texto que nós lemos aqui, que quando ele vai batalhar com Miguel, ele está acompanhado do seu exército de anjos maus, de anjos caídos ou de demônios. E nos diz o texto que esse dragão tem um objetivo, ele está de tocaia. E a sua tocaia, como uma fera que ele é, né, como aquela fera indomável, insaciável, que procura um momento de maior fragilidade da sua presa, ele está esperando que essa mulher dê à luz, para que quando o filho da mulher nascesse, ele devorasse o menino. Essa é a visão que João tem. Mas por que o dragão quer devorar esse menino, que nós sabemos é o nosso Messias, o nosso Salvador? Porque o dragão, ele quer tentar impedir que Deus cumpra aquela profecia de Gênesis 3,15, que da semente da mulher haveria de nascer aquele que, mordido no calcanhar pela serpente, esmagaria a cabeça da serpente. E durante toda a história do Velho Testamento, nós podemos dizer que durante toda a gravidez dessa mulher, até quando o Messias nasce, o diabo tentou por diversas vezes exterminar a linhagem do Salvador. Nós podemos lembrar de Caim, que a própria Escritura nos diz que ele era do maligno, e ele então mata o seu irmão, e talvez ali era a tentativa primeira, e talvez mais, que passou mais perto de exterminar com a linhagem da mulher, a linhagem do Salvador. Mas, e sempre há o mais de Deus, né? A Eva tem um segundo filho, na verdade um terceiro, que é Sete, e ela diz: Deus me deu um novo filho, porque Caim matou Abel. Nós temos a história de Atalia, segundo Romanos 11, aquela mulher má que, diante da morte do seu filho, ela resolve acabar com a linhagem real e mata todos os filhos do rei, daquele rei do qual viria o Messias, com exceção de Joás, que é escondido pela sua tia. E mais uma vez, o dragão é frustrado no seu plano de matar o filho da mulher. E podemos lembrar de Herodes tentando matar Jesus e matando milhares de crianças inocentes. Mas sem dúvida nenhuma, a maior tentativa do dragão de exterminar o filho da mulher se deu na cruz. Quando o dragão teve uma vitória ao, a partir da sua picada mortal, efetivamente levar o Salvador, o filho da mulher, à sepultura. E é interessante que as Escrituras revelam que o diabo, quando você olha o Evangelho, ele participou ativamente de duas situações nos Evangelhos. Ele tenta Jesus no começo do seu ministério, depois você vê que ele desaparece de cena, nós temos diversas situações envolvendo demônios, e depois ele vem e entra em Judas, para que então Judas traia Jesus, e para que Jesus seja preso e morto. Lucas 22, 3 e 4, entrou Satanás em Judas, e ele foi e traiu a Jesus. Então, a partir da ação direta desse dragão, o Salvador, ele é preso e ele morre na cruz. Em Atos 2:23, Lucas usa a seguinte expressão: Jesus foi preso, crucificado e morto pela mão de injustos. O dragão festejou, mas sua festa durou pouco, durou somente 3 dias. Porque como nós cantamos, quando a pedra se moveu, nada se encontrou. Se o versículo 23 de Atos 2 fala que Jesus foi morto, o versículo seguinte vem em alegre notícia para o crente e em terrível notícia para o dragão. Nos diz o texto: este Jesus, Deus ressuscitou, soltando as amarras da morte, pois não era possível que fosse retido por ela.
Mas a ressurreição de Jesus não representou apenas a frustração dos planos do dragão de destruir o descendente da mulher. Dessa vez, o descendente da mulher, ali na cruz, ele não apenas preserva a sua vida. Aquele cordeiro mudo que foi morto, agora ele ruge como um leão e ataca. E ali, naquele momento, quando Cristo ressuscitou, a cabeça da serpente foi esmagada, e a sua destruição prometida em Gênesis foi concretizada. Nós cantamos hoje: a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Na morte e ressurreição de Cristo, o dragão foi aniquilado. Hebreus 12:14, quem está anotando, fala que Jesus, pela sua morte, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Deus havia sentenciado que a alma que pecar, essa morreria, e todos pecaram. Então todos estavam sentenciados à morte, e por isso a morte reinava sobre o império do diabo. Mas agora, com a morte e ressurreição de Jesus, os pecados dos filhos de Deus foram pagos, e a morte não reina mais, e sim a graça. Para que, Romanos 5:21, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se cumpriu então a promessa feita no Éden. Na cruz, a serpente feriu o calcanhar de Jesus, o descendente de Eva, o filho da mulher que havia nascido, o qual, ao ressuscitar, esmagou a cabeça da serpente, aniquilando-a, Hebreus 12:14, triunfando sobre o dragão, envergonhando-o e despojando-o, Colossenses 2:15. O descendente da mulher é vitorioso, honrado e exaltado. E é o que nós vemos então no versículo 5. O versículo 5 diz que o filho nasceu, resumidamente, aquele que governaria as nações com cetro de ferro, ele nasceu, ele foi arrebatado aos céus, onde ele assentou-se no trono. O versículo 5, em poucas palavras, resume todo o ministério de Cristo, a obra de Cristo. Fala do primeiro ato de Jesus como homem, o seu nascimento. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse menino, como já falei, é aquele do Salmo 2:9, o ungido, o filho do rei, aquele aos quais os reis não devem irritar, porque ele governará as nações com cetro de ferro. E o último ato de Jesus também é aqui registrado nesse versículo 5. Ele é elevado aos céus. Você pode conferir lá em Atos 1, 9 e 11. Mas além de relatar o nascimento e a ascensão de Jesus ao céu, o versículo 5 aqui do nosso capítulo 12, fala do primeiro ato de Jesus ao chegar no céu, que é a sua exaltação, que está relatado em Apocalipse 5. Depois você pode ler, Apocalipse 5 é algo que já aconteceu. O Senhor subindo, ressurreto aos céus e ali recebendo do Pai o livro e sendo declarado digno de abrir o livro dos desígnios do Senhor. E ele então agora, como diz Marcos 16:19, ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é acima de todo nome, Filipenses 2:9. O autor de Hebreus nos diz que Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, Hebreus 10:12. E Pedro nos diz, em sua primeira carta, capítulo 3, versículos 22, o qual, falando de Jesus, está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. O dragão não alcança o seu objetivo. O Messias nasce, vence e é levado aos céus, onde é entronizado. E finalmente, nós temos o versículo 6, quando os olhos são voltados novamente para a mulher. A mulher já cumpriu o seu papel, ela deu à luz ao Messias. Agora o povo de Deus do Antigo Testamento, e podemos dizer, agora Israel, já que Israel é a expressão final do povo de Deus do Velho Testamento, sai de cena. E o texto nos diz que essa mulher, ela é guardada no deserto, num lugar previamente preparado por Deus, por um período de 1260 dias.
Quero fazer 3 observações importantes. Não se apegue à duração desse período. Em Apocalipse, não há revelação de períodos, tá? Os períodos, as datas, os anos, os dias, em Apocalipse, servem apenas para registrar que existem um começo e um fim programado para todos os eventos da história da humanidade, tá? E esse 1260 dias, se você fizer o cálculo, também é chamado de 42 semanas, é a mesma quantidade de dias. Também dá 3 anos e meio, é um outro jeito que as escrituras falam desse período. E também é usada a expressão um tempo, tempos, então seriam metade de um tempo. Um tempo, 1, tempos, 2, 2 mais 1, 3, e metade de um tempo e meio. Então, 1260 dias, 42 semanas, 3 anos e meio, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, falam de um período entre a primeira vinda de Cristo e o aparecimento do anticristo. Portanto, não faça conta. Jesus Cristo foi muito claro ao dizer que, quando indagado sobre a data de sua vinda, ele falou para os seus discípulos que isso foi algo reservado para o Pai. Essa é a primeira observação, tá? O tempo em Apocalipse, os períodos de tempo, eles não nos dão a noção da quantidade de anos ou de meses no nosso sistema, mas eles indicam que no plano de Deus, na história de Deus que está sendo conduzida, Deus já determinou o começo e o fim dos eventos que vão acontecer. Segunda observação sobre esse texto, né? O fato de Israel, a mulher, ter sido guardada por um tempo, tá? Junto com outros textos, Romanos 11, Zacarias 12, 10, Ezequiel 39 e 29, elas dão uma base bastante sólida para nós entendermos que Israel como nação terá uma segunda ou uma nova chance de se converter ao nosso Senhor. Mas há algo que é extremamente importante ficar claro para cada um de nós, porque há uma divulgação muito diferente disso. Se Israel tiver uma segunda chance, e é muito forte a evidência que isso vai acontecer, será sempre nos termos da nova aliança. É reconhecendo que Jesus Cristo, é se arrependendo dos seus pecados, e reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, através do arrependimento e da remissão dos pecados, pela fé em Jesus Cristo. A salvação do brasileiro, do americano, do japonês, do árabe e do judeu só é possível e só se dá pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, do capítulo 1 ao 6, nós vemos o ataque do dragão. Vimos quem é a mulher, vimos quem é o filho, vimos quem é o dragão, vimos que o dragão não apenas foi frustrado no seu plano de destruir o filho da mulher, mas como vimos no versículo 5, esse filho da mulher, ele é exaltado e ele é levado aos céus. Agora, do versículo 7 ao versículo 12, nós vamos ver a segunda parte, que é a expulsão do dragão do céu. Nós temos do versículo 7 ao 9 a descrição da batalha e do versículo 10 ao 12 o cântico de vitória. A batalha do céu. Quando Jesus é levado ao céu, senta-se à direita do Pai e recebe do Pai todo o poder, autoridade. Mais uma etapa da derrota de Satanás é consumada. Satanás, depois de uma batalha, é expulso do céu. E numa batalha que, primeiro, envolve anjos. É interessante que Jesus, ele nem se dá o trabalho, podemos assim dizer, de guerrear com esse dragão. Aliás, se você pegar a Escritura, você vai ver que quando Jesus for tratar e adentrar na história, ele vai com o sopro da boca dele destruir o inimigo, o anticristo. Com a espada que sai da sua boca, ele vai destruir os seus inimigos. Então, aqui Jesus põe Miguel e seus anjos para guerrear com o dragão e seus anjos. Miguel é mencionado aqui em outros textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Ele é um príncipe entre os anjos. Ele é um grande príncipe que se levanta em favor dos filhos de Deus. Ele é um arcanjo, um anjo superior, um comandante. E nessa batalha nós lemos, e é óbvio, o lado de Jesus vence. O lado de Jesus sempre vence. E então, o anjo, o dragão, com seus anjos maus ou demônios, de qualquer modo que você se referir, é a mesma coisa, são expulsos do céu para a terra.
O diabo nunca esteve no inferno, e quando ele for para lá, não é como chefe atormentador, é como alguém, como um ser que ele vai ser atormentado pela eternidade, pela ira de Deus. E ele tinha, esse diabo, acesso à terra e ao céu. Nós vemos isso nesse texto e no próprio texto de Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. No entanto, depois de derrotado nessa batalha, o diabo foi expulso do céu e para lá ele não pode voltar mais. O diabo, portanto, está na terra. E então, nos versículos 10 a 12, nós temos aqui um cântico de vitória, do qual eu destaco 4 aspectos. O primeiro é que nesse cântico nós vemos o reconhecimento que agora a salvação, o poder, o reino de Deus estão revelados por completo. Agora a salvação chegou clara e definitivamente. Toda sombra, todo ritual, todo sacrifício, todo derramamento de sangue de bezerros e bodes não podiam trazer salvação. Mas agora, a partir da morte de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo, da sua ascensão do menino aos céus, tudo aquilo que era feito, todos os rituais do Velho Testamento ganham realidade. O escritor de Hebreus, comparando aqueles sacrifícios ritualísticos com o sacrifício de Cristo, fala que Cristo, num maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não desta criação, se referindo que Cristo se apresentou no céu, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Agora então, a partir da vitória na cruz deste menino nascido da mulher, todos os pecados estavam pagos, chegou a salvação plenamente. E por isso, o segundo ponto desse cântico é que Satanás perdeu o direito de acusar aqueles crentes que já viviam na eternidade até aquele momento. A palavra diabo significa acusador, e era isso que as escrituras nos diz, que o dragão fazia de dia e de noite lá no céu perante o nosso Deus. Ele acusava os crentes que estavam lá de não serem merecedores do céu, eles não mereciam estar lá. E de certo modo, o diabo acusava o próprio Deus de estar fazendo vista grossa ao pecado daqueles homens. É isso que nós vemos na história de Jó. O diabo acusando Jó de ser um interesseiro, que Jó só temia a Deus porque Deus enchia Jó de bens, e o diabo acusando Deus de ser um subornador, que Deus subornava Jó com bens. Até que Jesus derramasse o seu sangue para pagar os pecados do povo de Deus, havia uma dívida não paga. Deus disse que a alma que pecara, essa morreria, que o salário do pecado é a morte, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o sangue de touros e bodes não pode apagar pecados. E apesar disso, o céu estava cheio de pecadores, cujos pecados ainda não tinham, até aquele momento, sido pagos, e ao invés de receberem a morte como Deus havia prometido, eles receberam vida. Paulo explica isso da seguinte maneira, Romanos 3, 25 e 26. Deus propôs no seu sangue, falando de Jesus, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Preste atenção, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, até a morte de Cristo, quando os pecados nossos e de todos os nossos irmãos foram imputados e pagos pelo Senhor Jesus, havia, nós podemos dizer, uma legitimidade para que Satanás acusasse aqueles irmãos que estavam no céu. Isso porque Satanás, assim como nós, está limitado ao tempo. Para Deus não tinha problema nenhum, porque Deus não está limitado no tempo. Nós vemos as escrituras dizendo que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
Paulo escreve a respeito de nós que Deus já nos predestinou, chamou, justificou e glorificou. Deus não está preso ao tempo. Então aqueles irmãos que estavam lá antes da morte de Cristo, eles estavam lá já gozando da presença de Deus, porque aos olhos de Deus eles já estavam justificados, já estavam glorificados, porque Deus não está restrito ao tempo. Mas aos olhos do diabo, que é alguém preso ao tempo, como aos nossos olhos, eles não estavam, e por isso eles eram acusados. É como se o diabo puxasse diante de Deus a ficha de cada um daqueles irmãos, e falasse assim: Deus, esse Abrão, que o Senhor mudou para Abraão, é um idólatra, ele adorava astros, ele quebrava o básico dos mandamentos, que não terás outros deuses, e o Senhor é amigo dele? Que tipo de amigo o Senhor tem? E esse Jacó? Não adianta, mudou o nome dele para Israel, mas ele é um enganador, enganou seu pai, um velho, cego, se aproveitou da fome do irmão. Esse aí é o pai de muitas nações. E essa prostituta, Raabe, acabou com um monte de casamentos, tinha um prostíbulo em Jericó, o sexto mandamento não cabe para ela. E esse tal de Davi, com esse aí o senhor foi longe demais, adúltero, assassino, mentiroso, cobria um pecado com outro pecado. Mas agora, aquele que não conheceu pecado, foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O preço foi pago, não o sangue de bodes ou de ovelhas, e a justiça de Deus então foi satisfeita. Em Cristo, Deus é justo e justificador. A cédula que era contra cada um daqueles irmãos que já viviam na presença do Senhor, e que era contra cada um de nós, foi cravada na cruz, e um carimbo escrito quitada, um carimbo não com tinta, mas com sangue do Cordeiro, hoje nos garante que não há acusação ou condenação para aqueles que estão em Cristo. Agora, nós temos um intercessor perante o nosso Pai. Sai o acusador, entra o intercessor. Sai o promotor, entra o advogado. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O cântico revela o motivo da vitória, nos fala que eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram de amarem ao Senhor, mesmo diante da morte. E por último, o cântico revela o grande contraste entre céu e terra, entre aquilo que nós chamamos da igreja triunfante e aquilo que nós chamamos da igreja militante. Então esse cântico diz: alegrai-vos, ó céus, alegrai-vos, ó igreja triunfante, alegrai-vos, ó irmãos que já estão na presença de Deus, porque o acusador foi expulso, foi vencido pelo sangue de Jesus. Mas esse mesmo cântico diz: ai de vocês aí da terra, ai de vocês da igreja militante, porque o diabo foi expulso e ele está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. João então fecha esse parênteses dessa história dos bastidores celestiais e volta para a história da mulher, versículo 13. E do versículo 13 a 16 ele apenas detalha o livramento daquela mulher. Ele fala novamente da fuga da mulher para o deserto, para aquele período de 1260 dias. Tá? Ele fala de 2 livramentos milagrosos que o próprio Deus deu para aquela mulher. Primeiro, dando-lhe asas como de águia. Essa é uma figura do Velho Testamento, já usada diversas vezes por Deus, falando de um livramento miraculoso. Por exemplo, Deuteronômio 32:11. Então, essa mulher, ela é guardada por Deus, num lugar previamente preparado. Ali, nesse deserto, ela é sustentada por Deus, e ela é oculta dos olhos do dragão.
E nos fala do segundo ataque, quando o dragão faz jorrar de sua boca água, e a interpretação é que é um rio de água, né? É como no Éden, é um rio de engano, e com esse rio o dragão tenta consumir a mulher. Mas mais uma vez, miraculosamente, Deus vem em socorro da mulher, e a terra se abre, e aquela água é engolida, e a mulher é salva. E finalmente, o versículo 17 fala do novo foco do dragão. O dragão não conseguiu destruir a mulher, que foi protegida e ocultada por Deus. O dragão não conseguiu destruir o filho, que foi elevado ao céu e lá entronizado. Agora então o dragão fica irado e passa a fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher. Pode olhar aí no versículo 17, essa é a expressão. Ele vem guerrear contra o remanescente dos filhos ou da semente da mulher. Podemos dizer, ele veio guerrear agora com os irmãos de Jesus. E quem são os irmãos de Jesus? É a igreja. E o próprio texto nos fala que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora então, na terra, expulso do céu, sem direito a acesso ao céu, destituído do seu poder de acusar os crentes, eis que os pecados todos foram pagos, o diabo se volta contra a igreja, se volta contra cada um de nós. Nós vamos ver detalhes desta guerra, desta investida do dragão contra a igreja, inclusive dos seus aliados nisso, no próximo estudo a partir do capítulo 13. Mas hoje o texto termina assim, com uma advertência que o diabo, ele está na terra lutando contra a igreja. Como tirar aplicações que podem aumentar a nossa fé e nos animar, nos motivar, a partir de um texto que fala que Satanás está na terra procurando destruir-nos? Como aplicar positivamente um texto que fala, ai de vocês da comunidade cristã de Maringá, porque o diabo está atrás de vocês e tem pouco tempo? Eu gostaria de apresentar 4 aplicações nesse sentido, que podem nos dar uma visão correta, uma direção, esperança, paz e alegria nesse momento pelos quais nós vivemos, segundo a palavra do Senhor. 4 aplicações que podem aquecer o nosso coração, nos levando a amar mais o nosso Salvador. E a primeira das aplicações é que Deus é Senhor, é o soberano Senhor da história, do universo e sobre todas as forças espirituais. O dragão é um ser poderoso, nós vimos isso no texto, mas ele é limitado em poder, ele teve seus planos frustrados por Deus e pelos anjos de Deus, ele é limitado por Deus nas suas ações. Nós vemos isso na história de Jó. Deus colocou um cabresto no dragão, no diabo, naquilo que ele podia fazer. Ele é limitado na sua área de atuação, o diabo não tem mais acesso ao céu. Ele é limitado inclusive no seu tempo. O texto nos diz no versículo 12, que o diabo sabe que ele tem pouco tempo. Mas eu não quero focar no diabo, porque nós vemos com clareza no texto de hoje, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é o Senhor soberano da história, do universo e de todas as forças espirituais. Há uma história cósmica desenvolvida aqui na terra, que envolve terra, céu, envolve o inferno, que envolve toda a criação, em especial homens, anjos, demônios, envolve Satanás e envolve o Senhor. E essa história foi escrita e é conduzida por Deus, o qual Deus, por sua absoluta, incomparável e incontestável soberania, cumprirá tudo o que desejou. Cada palavra, cada promessa do Senhor será cumprida. É por isso que Deus conjuga os verbos no passado. O Cordeiro era conhecido antes da fundação do mundo. Os irmãos do Antigo Testamento já estavam perdoados antes mesmo de Jesus Cristo vir ao mundo. Deus já nos vê como glorificados, nós que ainda lutamos aqui como igreja militante. A cabeça da serpente estava ferida desde o Éden, porque Deus disse que seria assim. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar.
Por isso nós podemos confiar em nosso Deus, ainda que sejamos perseguidos. Nós podemos confiar na palavra de Deus, ainda que a verdade seja relativizada. Nós podemos descansar no amor de Deus, ainda que o mundo nos odeie. E é isso que Jesus disse que aconteceria com seus seguidores. Se odiaram o mestre, odiarão os seus servos. Há uma frase famosa atribuída a Billy Graham, que diz que quando ele foi questionado a respeito da história do mundo e do crescimento do mal, ele disse para quem fez essa pergunta: eu li até a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Nós temos que ter essa fé e essa confiança no nosso Deus. Não se trata de um pensamento positivo, de otimismo ou crença na melhora da humanidade. Trata-se de fé e de descanso no amor e na soberania de Deus, o qual Ele tem planos de bem para os seus filhos, ainda que isso implique passarmos por tribulações. Nós devemos fazer como Billy Graham, se dedicar mais ao estudo das Escrituras, para conhecermos mais o nosso Deus, e quem sabe nos dedicarmos mais ao estudo de Apocalipse, e ler até a última página da Bíblia, que nós vamos ver que no final, tudo vai dar certo, porque é o Senhor que nos conduzirá até o final. Deus, segundo a aplicação, é o Salvador do seu povo, e isso em todos os sentidos. Apocalipse 19:1 traz um cântico, no qual diz que a salvação pertence ao nosso Deus. E Deus realmente é aquele que planeja, que distribui, que consuma e sustenta a nossa salvação. E isso em todos os sentidos. E o sentido de salvação que nós mais lembramos, e com certeza é o mais importante, é a questão do perdão dos nossos pecados, o nosso livramento da condenação eterna. No entanto, como nós vimos hoje, Deus salva a sua igreja em diversas ocasiões. Deus salvou a sua igreja em diversas investidas do dragão, levando-a para um lugar seguro, previamente preparado, onde ela é sustentada e protegida. Talvez não nos agrade o fato que Deus, para nos proteger, nos leve para o deserto. Talvez a gente preferisse que fosse para um resort, mas Deus, Ele nos leva para o deserto, mas lá no deserto, que fala de ensino, fala de caminhada, fala de dificuldade, fala de luta, lá Ele promete estar conosco sempre, lá Ele nos sustenta, lá Ele nos ampara. Que lembremos que o nosso Senhor, esse Deus soberano, Ele é o nosso pastor, e por isso nada nos faltará. Seja nos pastos verdejantes, que Ele nos leva, seja junto às águas tranquilas, para o qual Ele nos conduz, seja quando atravessamos o vale da sombra e da morte, Ele estará conosco. Terceira lição, terceira aplicação que pode aumentar a nossa fé e a nossa esperança no nosso Senhor: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa é uma das mensagens centrais do Evangelho e é claramente vista nesse capítulo. Assim que o pecado entrou no mundo, com ele entrou a morte e o medo. Como disse o escritor de Hebreus, fora de Cristo, todos estão sujeitos à escravidão por toda a vida, pelo medo da morte. No entanto, em Jesus a salvação foi revelada e consumada. A graça passou a reinar, pois agora a justiça foi feita. Em Cristo, Deus pôde ser justo e justificador. O pecado deveria ser castigado, e foi castigado em Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O sangue deveria ser derramado para a remissão de pecados, e foi. Não sangue de bodes e nem de cordeiros, de cabritos, mas o precioso sangue de Jesus Cristo. A ira de Deus contra o pecado deveria ser derramada, e foi sobre Cristo. Cristo tomou sozinho todo o cálice da ira de Deus. O justo foi feito maldito ao ser pregado em um madeiro, para que nós, os injustos, fôssemos chamados de benditos do Pai.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Em Cristo não devemos mais nada para Deus. Tetelestai, está pago, está quitado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Que maravilhosa notícia, que sublime graça, que doce som. Estamos salvos por Cristo e para Cristo. E a última, a quarta aplicação desse texto é a arma que nós temos nessa guerra contra o dragão. Há um versículo que eu passei bastante rápido, porque eu deixei para aprofundá-lo exatamente na aplicação, que é o versículo 11, que fala de quais foram as armas utilizadas pelos irmãos, pelos crentes, por nós, para vencermos o dragão. Nos diz o versículo 11, e eles, se referindo aos irmãos, aqueles que nossos irmãos que já estavam naquela ocasião com o Senhor, o venceram quem? O dragão, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois não amaram as suas vidas, mesmo em face da morte. Duas armas para a vitória do crente sobre o dragão. Primeiro, uma que está fora de nós, uma objetiva, o sangue de Cristo. E nós exploramos bastante isso nesta noite, né? Pelo sangue do Cordeiro, que lavou-nos dos nossos pecados, que pagou a nossa dívida. O acusador não tem mais nem como e nem por que nos acusar. E mais do que isso, a questão não era o diabo. O diabo, ele não é o credor da dívida. O diabo é um cobrador. O credor era Deus, tá? Deus é quem foi ofendido. Nossa dívida era contra Deus. O diabo só era um cobrador que usava a dívida de terceiro para nos atormentar. Mas é Deus quem nos justifica. Quem acusará, quem intentará acusação contra os filhos de Deus, é Deus quem os justifica. Então o sangue do Cordeiro é o motivo principal, é o motivo básico para a nossa vitória. Mas há também a nossa parte, a parte subjetiva, aquela que é a partir de nós e em nós, que é o testemunho do amor a Cristo, mesmo em face da morte. Cristo nos amou tanto a ponto de derramar o seu sangue em nosso favor, para a nossa salvação. E por isso o crente também ama a Cristo, a ponto de, se necessário, morrer por amor a Cristo. Atos 1:8, os discípulos são chamados para serem testemunhas de Cristo. E a palavra grega traduzida para o português como testemunha é martus, que também pode ser traduzida por mártir. Testemunha em Atos 1:8 não se trata apenas de alguém que viu alguma coisa e depois vai contar. Segundo o dicionário de grego martus, a palavra utilizada em Atos 1:8 é alguém que está disposto a provar a força e a autenticidade da sua confissão de fé em Cristo, a ponto de estar disposto a passar por uma morte violenta em decorrência disso. Apocalipse 12:11, que nós acabamos de ler, é a mesma palavra. Os crentes vencem o dragão pela sua martúria, pois mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Diante do ataque do dragão, o crente, aquele que foi lavado e perdoado pelo precioso sangue de Jesus, mantém seu testemunho de fé e amor ao nosso Salvador, mesmo que isso venha lhe custar a própria vida. É assim que vencemos o dragão. Não vencemos o dragão com militância, nós vencemos com amor a Cristo. Aqui mesmo em Apocalipse, na carta da igreja, à igreja de Esmirna, João menciona que naquela cidade havia uma sinagoga de Satanás, e que o diabo lançaria muitos crentes na prisão. E nós não vemos nenhuma recomendação do Senhor de destruir a sinagoga de Satanás, ou de resistir às autoridades, ou de fazer um levante contra o governo. Mas ele diz: não temas, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que ao olharmos para a cruz e tudo que ganhamos na cruz, sejamos constrangidos pelo amor de Cristo, e que o nosso amor por Cristo seja aumentado mais e mais, para que estejamos dispostos a perder tudo e qualquer coisa, até a nossa vida, se necessário, por amor a Cristo. Assim, tanto a nossa vida quanto a nossa morte, que aos olhos humanos
parece ser a maior das derrotas, será a garantia da nossa vitória nessa batalha. Porque se vivemos, nós somos de Cristo. Se morremos, nós somos de Cristo. Que esse amor a Cristo aumente em nós e nos motive a viver e morrer por aquele que por nós se esvaziou, se humilhou, se encarnou, viveu em perfeita obediência, morreu abandonado e amaldiçoado, mas ressuscitou em glória e agora reina soberano, estando ao nosso lado. Que essa seja a motivação que cada um de nós tenhamos para enfrentar aquilo que o futuro, escrito, guiado e trazido pelo nosso soberano Deus, trará sobre cada uma das nossas vidas. Mas que desde já e acima de tudo, busquemos amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim nós permaneceremos firmes, independente das coisas que venhamos a enfrentar. Que Deus nos dê essa graça. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta noite, Senhor. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra escrita para o nosso conhecimento, para a nossa exortação, Senhor, revelando-nos, Senhor, que vivemos em dias, Senhor, que extrapolam o nosso simples olhar, que há, Senhor, uma guerra que extrapola o plano material, mas que está, Senhor, debaixo do Teu controle soberano, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração sábio, Senhor, um coração que discerne os dias que vivemos, para que possamos alcançar, Senhor, sabedoria e viver conforme a Tua vontade, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração que Te ama, um coração que busca na Tua palavra, Senhor, o sentido da vida, Senhor, que busca em Ti, Senhor, o sentido da nossa existência. Dá-nos, Senhor, um coração grato, um coração, Senhor, que olha por tudo aquilo que já foi feito naquela cruz por nós, Senhor, por tudo que o Senhor fez em favor dos Teus filhos, e reage, Senhor, e responde, e volta a Ti, Senhor, com gratidão, com desejo de viver para aquele que por nós viveu, morreu e ressuscitou, Senhor. Nós confessamos, Senhor, envergonhados, o quanto respondemos tão pouco, Senhor, a tanto que o Senhor tem feito por nós, Senhor. E clamamos que Teu Espírito, Senhor, nos capacite, nos fortaleça, nos anime, nos encoraje, Senhor. Nos fortaleça para sermos cristãos que realmente amam ao Senhor acima de todas as coisas, até mesmo acima das nossas próprias vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.